100 anos, após o renascimento do Ki espiritual, ele se tornou a energia mais fundamental do mundo. Sob a influência do Ki espiritual, os seres vivos evoluíram em duas direções. Uma foi a regressão ancestral selvagem, que fortalecia o poder físico. A outra foi a mutação espiritual, focada em ataques baseados em energia. E foi assim que a humanidade desenvolveu diversas profissões ligadas às chaves espirituais, como observador de bestas espirituais e analista de materiais de bestas espirituais. Alguém rolava o celular tranquilamente. Ele recebeu uma pergunta sobre o que fazer caso alguém fosse mordido por uma aranha fantasma de espinhos. Esse rapaz de cabelos prateados, que descansava na cama, respondeu a pergunta dizendo para a pessoa não entrar em pânico, beber bastante água quente e se deitar em um local bem ventilado para evitar que o corpo exalasse mau cheiro. Uma pata se estendeu em direção a ele. A criatura reclamou que estava com calor. Ela se chamava Smarty e era uma besta das 100 perguntas. Smarty reclamava para o rapaz de cabelos prateados, chamado Lin Yuan, que estava muito quente. Ele subiu na cabeça de Yuan porque ouviu dizer que em lugares mais altos era mais fresco, mas Yuan olhou para ele como se fosse bobo, já que sua cabeça não era muito mais alta assim. Smarty abriu a janela e ficou extremamente feliz quando a brisa entrou. Naquele prédio, Yuan fazia algumas tarefas domésticas. Yuan tinha 18 anos e era dono de uma pequena loja de criaturas espirituais. Embora as pessoas daquele mundo pudessem usar o QI espiritual para promover o crescimento dos seres vivos, para ele isso parecia um conto de fadas impossível. Ele sempre foi frágil desde criança e desde os 8 anos era completamente incapaz de sentir a existência do Ki espiritual. Ele não podia melhorar sua condição física com Ki espiritual como uma pessoa normal, muito menos firmar contratos com criaturas espirituais de alto nível. Ele verificava uma espécie chamada Lioiraa. Ela era de grau normal, com qualidade entre comum e criatura espiritual de baixo nível. Ele percebeu que bloquear a luz com um pano não era suficiente. O clima estava quente demais e não havia como resfriar o ambiente. Smarty percebeu que a Lililua estava prestes a murchar. Sendo a planta espiritual de cura de nível mais baixo, ela simplesmente não tinha competitividade. Era ainda pior do que as trepadeiras verdes usadas como forragem. No mundo após o renascimento das chaves espirituais, todas as criaturas espirituais eram divididas por grau e qualidade. Qualquer coisa abaixo do grau cobre era considerada de baixo nível. Quase ninguém estava disposto a gastar recursos criando criaturas espirituais de baixo nível, pois em comparação, as de alto nível eram muito mais fáceis de evoluir. Assim como nos últimos 100 anos, ninguém jamais ouviu falar de uma besta das 100 perguntas evoluindo. Uma criatura voadora parecida com um pássaro chamada Yin Yin chegou para entregar o remédio de Yuan. A espécie dessa criatura era o pássaro sonoro. Yuan agradeceu a Yin Yin, com um corpo tão fraco quanto o dele. Apenas firmar contratos com criaturas de baixo nível como Smarty e Yin Yin já o deixava tonto por 2 semanas, quanto mais sentir a chave espiritual para cultivá-las e ajudá-las a subir de nível. 1 hora depois, eles pareciam entediados. Smarty perguntou se os humanos gostavam de dormir até tarde, já que ainda não havia ninguém na rua. Yuan perguntou do que ele estava falando. Então decidiu chamar a atenção, dizendo que eles tinham trepadeiras verdes. Uma garotinha segurando um gato passava com a mãe. Ela notou a besta das 100 perguntas, assim como Kei, o gato que estava segurando. Smarty as recebeu e ofereceu trepadeiras verdes. Kei comentou que o pelo de Smarty estava tão seco e acinzentado que era óbvio que ele era um resto de estoque e que não podia ser comparado a ela. Naturalmente, Smarty se ofendeu. Ele argumentou que eram da mesma espécie. Ele a desafiou para um jogo de pedra, papel e tesoura, se ela tivesse coragem. Wen disse para ele se acalmar. Além disso, não havia como jogar pedra, papel e tesoura com aquelas patas. Ele sugeriu um passeio para animá-lo. Eles saíram, já que de qualquer forma não havia clientes. Smarty sugeriu que comprassem carne. Ele tentou se justificar dizendo que, se comesse mais um pouco de carne de porco braseada, com certeza ficaria mais inteligente e não teria perdido. Yuan parecia segurar o riso. Yin tentou animar Smarty dizendo que, mesmo não sendo tão inteligente quanto outras bestas das 100 perguntas, ele era barato. Smarty respondeu que ouvir aquilo só piorava as coisas. Yuan se sentia mal por não conseguir sentir a chave espiritual. Smarty gritou para ele olhar à esquerda. Para sua surpresa, havia um porco blindado de presas cegas. Ele se perguntou o que aquilo fazia perto do parque e pensou que algo devia ter acontecido na fazenda. Smarty, babando, atacou aquela montanha selvagem de carne de porco braseada que havia surgido. Yuan o agarrou, pois assim ele só iria acabar morto. Não havia como vencê-lo. Ele percebeu que o porco estava furioso. Por natureza, aquela espécie era muito dócil. Normalmente, o que Smarty fez não deveria tê-lo enfurecido. Yuan correu o mais rápido que pôde, enquanto o porco blindado os perseguia. Ele se sentia mais cansado do que o normal. Smarty percebeu sua respiração e perguntou se ele estava bem. De repente, Yuan tropeçou. Ele abraçou Smarty com força para protegê-lo. Yin, apesar de estar claramente assustada, o protegeu. Smarty também. Ele estava pronto para enfrentar aquele porco braseado. Yuan sentia que estava prestes a desmaiar e disse para eles correrem. Inesperadamente, sua consciência foi transportada. Alguém chamou seu nome.
Ele viu uma grande pulseira de cobre. Ele a reconheceu. Era a pulseira de cobre que havia perdido quando tinha 8 anos. Ela desapareceu depois que seu sangue caiu sobre ela. A luz viajou em direção ao seu pulso. Quando a pulseira brilhou intensamente, Yuan começou a sentir uma sensação familiar. Era a chave espiritual. Ele não conseguia senti-la desde os 8 anos, e agora ela havia voltado. Ele colocou a pulseira no pulso e se levantou. Smart, que estava sendo perseguido pelo porco blindado, viu que ele havia acordado. Yan o incentivou a pensar em alguma coisa, mas, mesmo com aquela pequena quantidade de chave espiritual, não havia tempo suficiente para fazer nada. Seu pulso brilhou, assim como o olho esquerdo de Yuan. Ele viu uma janela de status do porco blindado. Seu nome era Z. Era de grau normal, nível 3, do tipo defesa, com qualidade de domínio normal. Ele analisou as informações rapidamente e, ao ver que era nível 3, ficou preocupado, pois Smart e os outros nem sequer eram nível 1. Ele disse a Smart para desviar, pois o ataque viria pela direita, mas não foi suficiente. Mesmo conseguindo desviar por pouco, a diferença de força ainda era grande demais. Ele precisava de mais poder. Desejou que a pulseira fosse vinculada a ele. Yan liberou ondas sonoras em vingança por Smart ter sido ferido. Yuan percebeu que a luz era a mesma que estava em Yin. Os corpos de Smart e Yin começaram a brilhar. Yuan pensou que eles estavam evoluindo graças ao poder da pulseira. O porco blindado rugiu alto. Smart tentou se segurar para não ser lançado para longe. Ele perguntou a Yan como a voz do porco podia ser mais alta do que a dela. Yuan sabia que, mesmo evoluindo, a diferença entre o nível 1 e o nível 3 ainda era grande demais. Ainda assim, ele conhecia o ponto fraco do porco. Smart reclamou que aquela carne de porco braseada era forte demais. Yan perguntou a Yuan o que deveriam fazer. Ele instruiu Yin a cantar para chamar a atenção do porco. Qualquer nota serviria desde que fosse alta o suficiente. Ela deu o seu melhor, e seu canto desafinado afetou o porco. Por sorte de Yuan, ela já era imune a isso depois de ter sido parceira de treino por mais de 400 vezes. O porco voltou sua atenção para Yin e começou a persegui-la. Ela percebeu que havia se tornado um substituto de Smarty. Yuan a instruiu a se virar e atacar os olhos do porco, pois, se ele não conseguisse enxergar, pararia. Yin estava prestes a usar uma habilidade. Seu corpo brilhou, mas o ataque não se concretizou. Ela achou estranho não conseguir mais usar aquele movimento. O poder espiritual de Yuan se esgotou no pior momento possível. Ele implorou para que a pulseira aguentasse só mais um pouco. Yan sentiu a energia retornar e prosseguiu com o ataque. Ela guiou suas penas para cobrir os olhos do porco. Enquanto o porco tentava se livrar, foi a vez de Smart. Ele disparou em direção ao inimigo e mirou em uma área específica, o nariz. O porco tentou recuar correndo e acabou atingindo Smarty, deixando-o tonto. Smart perguntou a Yuan se eles tinham vencido. Yuan, mal conseguindo se manter de pé, respondeu que sim. Eles conseguiram afugentá-lo de forma impressionante e então ele perdeu a consciência. Yin e Smart entraram em pânico. O porco correu o mais rápido que pôde, mas de repente parou quando alguém bloqueou seu caminho. Havia um homem em uma cadeira de rodas, com uma besta em seu colo sendo auxiliado por uma mulher. Ele se perguntou por que havia um porco blindado de presas cegas ali. Os olhos da mulher se arregalaram. Quando ela viu a pena no corpo do porco, conseguiu reconhecê-la como sendo da pequena criatura da casa de Yuan. Ela disse ao velho Li que deixaria o porco blindado com ele enquanto iria procurar Yuan primeiro. Li disse para ela ir logo. Os olhos de Li ficaram vermelhos ao tomar emprestado o poder de sua besta. A consciência de Yuan voltou mais uma vez àquele lugar. Ele já havia perdido a conta de quanto tempo caminhava ali, pois parecia um sonho. Era o local onde a pulseira estava. Ele agradeceu por ela ter compartilhado seu poder espiritual com ele no momento de crise. Como se respondesse, a pulseira brilhou intensamente. Yuan estimou que aquele espaço tinha cerca de 40 a 50 metros quadrados. Ele se perguntou se aquilo era o chamado espaço interno de uma criatura espiritual e se aquela era sua habilidade. Yuan verificou a tela de status de sua criatura espiritual, Mobius, uma espécie desconhecida de grau normal, nível 1, com atributos espacial e místico. Mobius possuía duas habilidades básicas: dados verdadeiros, que extraía informações ocultas além do que os olhos podiam ver, e mente calma, uma habilidade passiva que estabilizava o espírito e podia resistir a estados negativos conforme subia de nível. Yuan já conhecia o poder de dados verdadeiros e suspeitava que mente calma tivesse se formado ao ajudar Yin a praticar canto. Ele se surpreendeu ao ver que Mobius possuía um traço exclusivo. Normalmente, apenas criaturas que haviam alcançado o rank bronze possuíam isso. Um ser de grau normal, com um traço exclusivo, o levou a pensar que poderia se tratar de um tesouro divino, lendário ou de uma linhagem fantástica.
Mobius possuía características únicas. Ele podia abrigar criaturas espirituais cujo nível inicial não excedesse o seu próprio. Ele só subia de nível quando a criatura abrigada subia, e copiava a da habilidade inicial dessa criatura, sem adquirir novas habilidades ao evoluir. Além disso, cada avanço de rank aumentava sua capacidade de abrigo em uma unidade. Depois de ler isso, ele percebeu que só poderia formar contrato com uma besta espiritual de grau normal, nível 1, e que Mobius só subiria de nível depois que ele a cultivasse. Para formar mais um contrato, ele teria que elevar uma besta espiritual de nível 1 até avançar de rank, o que ocorria no nível 10. Criar bestas espirituais de baixo rank já era extremamente caro. Nesse ritmo, até alguém muito rico iria à falência em pouco tempo, quanto mais ele, que estava completamente sem dinheiro. Ele tentou pensar de forma positiva, pois isso ainda era melhor do que nada. Pelo menos agora, ele podia sentir o poder espiritual, e talvez no futuro houvesse uma chance de mudar seu destino. De repente, ele ouviu alguém perguntar ao médico por que ele ainda não havia acordado, mesmo depois de meio-dia, e a resposta foi que o diagnóstico era apenas choque mental e fraqueza. Yuan reconheceu a voz como sendo da tia Jiang, a vizinha da porta ao lado. Ele percebeu que era hora de voltar. Quando acordou, Yin Yan estava bicando enquanto Smart batia nele para acordá-lo. Ele se levantou e disse que estava bem, perguntando por que eles estavam tão preocupados a ponto de nem conseguirem falar direito. Tia Jiang ficou aliviada ao vê-lo finalmente acordado. O médico disse que ela estava extremamente preocupada. Ele passou por outro exame, só por precaução. Yuan respondeu que não era necessário, mas Tia Jiang apontou que ele havia ficado inconsciente por quase 10 horas. Ela o repreendeu, dizendo que ele precisava se tratar quando estivesse doente, especialmente se não quisesse que um problema pequeno se tornasse algo sério. Sem escolha, ele concordou e se deitou novamente. O tio Leone Jiang, o vizinho, sempre cuidou muito bem dele e de sua irmã mais nova, mas Yuan decidiu não contar ainda sobre o contrato com Mobius. Quando o médico usou sua besta, os dados apareceram diante de Yuan. A criatura espiritual era uma vimba purificadora, da espécie Ciperne Crinos. Era de grau Elite, nível 4, do tipo água, com qualidade Elite. Ela possuía duas habilidades. A primeira era golpe de cauda, em que saltava e atacava com a cauda. A segunda era purificação, que absorvia suavemente traumas mentais próximos para aliviar estados mentais anormais. Como esperado de uma criatura de grau Elite, possuía uma habilidade tão rara. O médico declarou que estava tudo bem e então foi embora, pois tinha uma esposa esperando por ele em casa para o jantar. A besta vermelha e branca do velho Li trouxe o jantar. Li preparou aquela refeição nutritiva especialmente para Yuan. Tia Jiang não o forçou a comer, mas, é claro, ele não ousou recusar. Smart e Yin Yin ficaram animados, pois o cheiro estava ótimo e era carne de porco braseada. Ao ver o coelho, ele se lembrou de como aquela criatura sempre fora bastante misteriosa. Ela não era tão animada quanto outros coelhos do terror. A curiosidade o levou a observá-la, mas todos os seus detalhes apareciam apenas como pontos de interrogação. Ele percebeu então que aquilo não era um coelho do terror. Depois de se recuperar, Yuan saiu para correr. Ele já estava sem fôlego. Desde que saiu do hospital, vinha correndo 1 hora por dia, mas ainda era intenso para ele. Como não possuía chave espiritual, teve que fortalecer o corpo desde jovem. Talvez também devesse desistir das profissões de combate e considerar uma profissão do tipo vida. Tio Li e Tia Jiang haviam comprado legumes e no caminho de volta o encontraram. Tio Li perguntou se ele havia acordado cedo para se exercitar. Yuan respondeu que estava tentando se manter saudável. Yuan usou sua habilidade em Tio Li e viu informações sobre vermes devoradores de ossos. A fonte era um bicho da seda de osso apodrecido, de rank platina ou superior. Ele possuía um elemento de toxina biológica que causava maldição mental. O bicho da seda de osso apodrecido perfurava a carne e se sacrificava para formar uma toxina devoradora de ossos de cor verde escura. Tio Li havia selado um veneno tão poderoso em sua perna por anos. Isso levou Yuan a concluir que ele devia ser, no mínimo, de grau rei. Se fosse esse o caso, ele especulou que a besta de Tio Li também devia ter se ferido e assumido aquela forma para se recuperar. O que era certo era que Tio Li escondia um poder enorme. Eles disseram a Yuan para chamá-lo se precisasse de qualquer coisa. Yuan respondeu para não se preocuparem tanto com ele. Eles cuidavam dele havia muito tempo, e isso o fez pensar se havia uma forma de curar o ferimento de Tio Li e se ele próprio poderia fazer isso. Ele trocou de roupa e foi até sua loja. A primeira besta que viu foi a trepadeira verde, do subgrupo Creepvine da família Hexar. Ela estava em grau normal, nível 1, do tipo grama, com qualidade normal. Ele se surpreendeu ao ver que ela havia se tornado elite, sendo que ontem ainda era apenas de qualidade normal. Ele percebeu que sua chave espiritual estava vazando. Ele estava canalizando esse poder para as criaturas espirituais, fazendo com que o absorvessem e evoluíssem. Ele tentou aumentar a dificuldade e transformar a trepadeira verde em uma lily loira, do
do tipo cura. A criatura mudou de forma e, ao verificar, havia se tornado uma Lililaera, da família Casualtaceae, gênero Ionium. Ela estava em grau Elite, nível 1, do tipo madeira, com qualidade normal, e possuía a habilidade cura, que recuperava ferimentos externos, e a habilidade fragrância, cujo aroma fresco e herbal podia aliviar a tensão. Ele ficou muito satisfeito ao ver que havia funcionado. Com aquelas habilidades, agora ela valia pelo menos 10 vezes mais. Ele chamou Smart e Yin para darem uma olhada. Yin anunciou feliz que eles haviam subido de nível. Ele conferiu os atributos. Smart, a besta das 100 perguntas, da família Feladae, gênero gato sapiente, estava agora em grau normal e também havia subido de nível. Era uma criatura do tipo psíquico com qualidade normal. Sua habilidade era memória precisa, que permitia lembrar com exatidão até os menores detalhes ao memorizar algo. Smart declarou com orgulho que antes conseguia se lembrar de apenas um pedaço de carne de porco braseada, mas agora conseguia lembrar de 30. Em seguida, Yuan verificou os atributos de Yin. Ela era uma ave sonora, da família Warbler, gênero amante do canto. Estava em grau normal, nível 3, do tipo som, com habilidades de qualidade normal. Ela demonstrou o quanto seu canto havia melhorado. Yuan ficou extremamente feliz. Ele afirmou que havia encontrado seu dedo dourado e que eles ficariam ricos. Então, ele percebeu que não se tratava apenas de ficar rico. Evoluir uma criatura espiritual era algo extremamente difícil. Tirando as poucas criaturas que evoluíam naturalmente, a maioria exigia que um criador gastasse enormes quantidades de materiais e medicamentos preciosos apenas para ter uma chance de evolução quando a criatura atingia seu limite. E ainda assim, ele conseguia fazer tudo isso sozinho. Ele percebeu que aquilo era uma habilidade inacreditável, algo pelo qual incontáveis pessoas matariam para possuir. Um passo em falso e, como diz o ditado, a árvore mais alta é a que mais recebe o vento. Yuan sabia que ainda não tinha força para se proteger, por isso, ele decidiu manter esse segredo. Para usar essa habilidade com segurança, precisava se tornar um criador passo a passo. Usar essa profissão como fachada era a única maneira de se manter seguro a longo prazo. Caso contrário, estaria apenas pedindo problemas. Ele estava tão imerso em seus pensamentos que não percebeu o telefone tocando, até que Yin e Smart apontaram. Ele se lembrou de que alguém viria para contratar sua primeira criatura espiritual. Era Xiao Su. Ela perguntou como ele estava se sentindo. Ele respondeu que estava muito melhor do que antes e que também pretendia limpar o quintal. Isso a surpreendeu. Ela ficou preocupada, pois ele não tinha nenhuma chave espiritual para sustentá-lo, e pediu que deixasse o quintal de lado até ela voltar para casa. Ele garantiu que não era nada sério, apenas uma pequena arrumação, e disse para ela não se preocupar. Ele a lembrou da promessa que haviam feito. Ela deveria estudar com dedicação na escola e não desperdiçar seu talento. Ela respondeu que já sabia disso e estava determinada a não decepcioná-lo. Na escola, as aulas recomeçariam em 2 dias e eles fariam o contrato com suas primeiras criaturas espirituais. Era um evento muito importante. Embora a qualidade e o grau de uma criatura espiritual fossem cruciais, o nível do próprio profissional de Ki espiritual também influenciava seu desempenho em combate. Para profissões de combate, a faixa de compatibilidade variava de acordo com o tipo. Se escolhessem uma criatura espiritual que não combinasse com sua afinidade, seria muito difícil formar o contrato e poderiam até sofrer danos ao poder mental. Mesmo para profissões de vida inteira, como artesãos ou tecelões, era necessário um entendimento profundo e de longo prazo das criaturas espirituais para conseguir fundir materiais espirituais. Além disso, a turma deles era voltada para o treinamento de profissionais de combate, então a sinergia entre as criaturas espirituais era algo que precisava ser considerado com extremo cuidado. A aula foi encerrada. Shuer foi chamada para ficar mais um pouco. A professora perguntou se ela queria reconsiderar a criatura espiritual que pretendia contratar. Ela conhecia a situação familiar de Shuer, mas seu talento era excepcional. A seleção dos 100 filhos da federação estava se aproximando, e a professora aconselhou que ela não deixasse essa oportunidade escapar. Shuer ficou abatida depois disso. Enquanto isso, em casa, Yuan ficou satisfeito por ter terminado seu trabalho. Ele havia aprimorado 300 Lililuaras até o grau Elite. Aquilo deveria valer pelo menos 20.000 moedas da federação. Com isso, ele poderia comprar uma criatura espiritual de alto nível para Zui firmar contrato. De repente, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Ele pensou que fosse um novo cliente. O momento era perfeito, pois ele estava prestes a encerrar o dia. Ele perguntou quem era. A pessoa do outro lado da linha elevou o tom e perguntou se ele era o guardião de Yu. Disse que Yu pretendia contratar um besouro cinzento e que isso seria um desperdício de talento. O besouro cinzento era uma criatura espiritual de grau normal, vendida por cerca de 200 moedas, extremamente agressiva. Suas habilidades eram inúteis e praticamente ninguém firmava contrato com elas. Serviam apenas como alimento para insetívoros de alto grau. A professora informou que a faixa
faixa de afinidade de Shu abrangia todas as criaturas espirituais do tipo defesa. Provavelmente havia pouquíssimas pessoas em toda a cidade do Espinho Violeta com um talento desse nível. Ela exigiu que o guardião preparasse uma criatura espiritual defensiva de grau elite para o primeiro contrato dela. Yuan respondeu que havia entendido e agradeceu. Prometeu enviar uma criatura espiritual adequada para a escola dentro de 2 dias. Para uma de grau elite, ele precisaria de pelo menos 100.000 moedas da federação. O tempo era curto. Ele teria que aprimorar todas aquelas trepadeiras verdes de grau normal até elite e vendê-las para conseguir uma criatura defensiva elite de alto nível para Xiaosu. No dia seguinte, Yuan parecia um zumbi depois de passar a noite inteira transmitindo chave espiritual, mas ficou aliviado por ter conseguido terminar a tempo. O mercado de criaturas espirituais era um lugar perigoso, então ele cobriu até a pulseira, por precaução. Ele perguntou a Smart se ele tinha certeza de que queria ir junto. Smart respondeu que sim e declarou que aquela história de um bom Smart é o que guarda a casa não funcionava mais com ele. Além disso, barganhar era um dos deveres de uma besta das 100 perguntas. Yuan percebeu que Smart havia ficado teimoso e desobediente depois de evoluir. O transporte chegou e o condutor pediu que os passageiros aguardassem atrás da linha amarela. O veículo era puxado por um cavalo de criatura espiritual. O ônibus parecia diferente do que Yuan conhecia. Smart explicou que isso era porque ele lia livros de história e não guias de transporte moderno. Um século após o renascimento da chave espiritual, todo tipo de criatura espiritual havia substituído parte das antigas máquinas de aço. O condutor pediu que todos se segurassem bem e então partiram. Era muito rápido e Smart acabou caindo pela janela. Felizmente, Howell conseguiu segurá-lo. O condutor perguntou a Yuan se ele também estava indo ao mercado de criaturas espirituais. Se fosse o caso, ele havia escolhido um bom dia. Yuan perguntou o motivo. O condutor questionou se ele não tinha visto as notícias. Alguns dias antes, uma fenda dimensional se abriu a cerca de 30 quilômetros do condado de Zia. Os guardas do Espinho Violeta levaram 2 dias e 2 noites para eliminar todos os insetos aberrantes que saíram de lá e controlar a situação. Disseram que um esquadrão dos guardas ainda estava estacionado nas proximidades. A fenda se abriu bem ao lado de uma base de criação de criaturas espirituais. As criaturas foram mortas ou ficaram feridas, e alguns funcionários que conseguiram escapar estavam vendendo as restantes, feridas no mercado. Assim, agora se sabia como aquele porco blindado havia escapado. O condutor contou que vários porcos blindados haviam fugido e que ele conseguiu comprar um por um preço baixo no dia anterior. Disse que, depois de servido à mesa, toda a família se esbaldou e o restante foi pendurado para curar. Yuan elogiou, dizendo que ele era incrível, e pediu para descer no cruzamento mais próximo das barracas. Era perfeito, pois criaturas espirituais gravemente feridas ou incapacitadas certamente não seriam caras. Havia boas oportunidades ali. Pouco depois, Yuan chegou e começou a observar ao redor. Smart disse para deixar o resto com ele e perguntou que tipo de criatura espiritual eles estavam procurando e qual era o orçamento. Yuan respondeu que precisava ser uma criatura espiritual defensiva de grau elite, e que o preço ficaria em torno de pelo menos 100.000 moedas da federação. Smart ficou chocado, pois eles tinham menos de 20.000 em economias. Yuan planejava trocar as trepadeiras verdes e as Lily Loera, que havia aprimorado na noite anterior. Uma trepadeira verde de grau normal custava entre 1.500 e 3.000 moedas. Assim, mesmo trocando 20 delas, ainda faltaria dinheiro. Algumas plantas chamaram sua atenção, como se o estivessem chamando. Agora ele conseguia sentir claramente a aproximação instintiva ou a rejeição das outras criaturas espirituais. Quanto mais suave o brilho, mais amigável era a aura. Ele notou carpas do lago límpido, orquídeas do submundo, lírios da neve e mãos de jade milenar. Ele se perguntou se sua faixa de afinidade era realmente tão ampla. Ele tinha grande afinidade com tipos de cura e suporte, e criaturas espirituais do tipo planta eram instintivamente atraídas por ele. A afinidade de Shu era com tipos defensivos. Smart mostrou algo a ele. O vendedor havia pedido 80.000 moedas, mas Smart barganhou até 10.000, até que a oferta final do vendedor fosse 60.000, enquanto Smart insistia em 20.000. A criatura espiritual em negociação era um coelho de couro resistente, da espécie Laporatai, Ordem Rodentia. Era de grau elite, nível 1, do tipo defesa, com qualidade normal, e possuía a habilidade couro endurecido, que fazia crescer uma camada queratinizada resistente sobre a pele para bloquear danos. Yuan pediu desculpas ao vendedor pelo comportamento imprudente de Smart. Smart ficou descontente, dizendo que teria conseguido por 20.000 se tivesse continuado a barganhar. Yuan sussurrou para ele, sugerindo que olhassem outros antes. A próxima criatura foi uma tartaruga terrestre da espécie Tetsujin-ei, do tipo defesa, com qualidade normal. Sua habilidade era expandir, que aumentava o tamanho do corpo, retraindo a cabeça e os membros para dentro do casco, a fim de bloquear danos. Yuan avaliou que o nível era baixo demais, e que ele não tinha tempo para treiná-la. Smart acrescentou que ela também se movia muito devagar.
Depois disso, eles viram a raposa de garra fantasma da espécie Vulpa goza. Era de grau Elite, nível 1, do tipo defesa, com qualidade normal. Sua habilidade se chamava rolagem, que enrolava o corpo em forma de arco e se movia rolando, bloqueando danos com energia espiritual concentrada. Não era muito diferente do coelho. Smart acrescentou que ela não serviria para proteger, pois era tímida demais. Smart sugeriu reconsiderar o coelho de couro resistente. Yuan quis continuar procurando, pois precisava ser extremamente cuidadoso com essa escolha. Após olhar tudo, chegaram ao último. Era uma ovelha de chifre espiralado da espécie Caprine Ous. Era de grau Elite, nível 7, do tipo rocha, com qualidade perfeita. Possuía a habilidade aparar, usando seus grandes chifres para bloquear e defender, e também investida de chifres, que golpeava o alvo com força, usando seus enormes chifres. Do meio do rebanho, Yuan viu um filhote de qualidade perfeita que ainda possuía uma habilidade de besta espiritual do tipo controle. Ele tinha tudo o que os outros tinham, exceto o ataque de chifres. No lugar disso, possuía o chifre de choque, que permitia atingir o alvo com chifres vibratórios, causando paralisia por meio de vibrações de alta frequência. Yuan quis comprá-lo por 100.000 moedas da Federação. O vendedor pediu que ele aguardasse, pois iria ligar para a esposa para confirmar. Smart disse a Yuan que havia verificado os preços online no dia anterior e que uma ovelha de chifre espiralado custava apenas cerca de 50.000. Mesmo uma rara não passaria de 90.000. Oferecer 100.000 era um comportamento típico de iniciante na barganha. Yuan explicou que estava apenas demonstrando sinceridade e comentou que Smart ainda era muito verde quando o assunto era negociar. O vendedor deu seu preço final, 120.000 moedas da Federação. Tanto Yuan quanto Smart acharam aquilo um absurdo. Yuan ficou desanimado, pois não havia mais criaturas espirituais defensivas disponíveis. Se fosse assim, talvez não houvesse outra opção além de pagar caro pela ovelha de chifre espiralado. De repente, um vendedor anunciou que toda a carne de besta espiritual havia se esgotado. Os compradores poderiam olhar algumas bestas espirituais gravemente feridas, e ele sugeriu que fossem abatidas. Os olhos de Yuan brilharam ao ouvir sobre criaturas espirituais gravemente feridas. Smart o lembrou de que aquele não era o momento de pensar em carne de porco braseada. O homem disse que sentia muito pelas pobres criaturas e também pelos clientes que haviam esperado tanto. Incentivou-os a dar uma olhada. Restavam apenas 3, e ele garantiu que, se fossem compradas, o lucro seria certo. A maioria das pessoas foi embora, pois queria carne já abatida. Eles não sabiam como curar criaturas espirituais, nem tinham dinheiro para contratar um criador, então não se interessaram. Yuan se aproximou, mas o vendedor disse que ele havia chegado tarde demais, pois tudo já estava vendido e a barraca não venderia mais carne de besta. Yuan explicou que não estava ali para comprar carne, mas sim para ver as criaturas espirituais feridas. Ele percebeu que o dono parecia instável e pensou que, se negociasse naquele momento, poderia acabar sendo expulso. Mas agora, ele era diferente. Ele possuía a habilidade mente calma e, ao ver o vendedor se acalmar visivelmente, percebeu que ela havia surtido efeito. O vendedor disse que não era tão velho assim e que Yuan podia chamá-lo de irmão Yang. Havia 3 criaturas espirituais gravemente feridas, então ele as levou até elas. As primeiras eram aranhas lançadoras de teias. Pela frente, pareciam relativamente saudáveis, mas seus abdômenes estavam rasgados. Naquele estado, não sobreviveriam por mais de 2 dias. Smart reclamou do cheiro. A aranha lançadora de teias pertencia à espécie Areraniomorph areroni. Era uma criatura espiritual de grau normal, nível 10, do tipo veneno, com qualidade perfeita. Ela possuía a habilidade Fiação, que cuspia fios de teia afiados e difíceis de enxergar ao longo de seu trajeto de movimento, além de rede venenosa, que lançava uma teia impregnada de toxinas. Yuan sabia que, se não fosse pela fenda dimensional, elas já teriam se tornado criaturas espirituais de rank cobre em pouco tempo. Eram um achado excelente. Se não estivessem feridas, cada uma poderia ser vendida por cerca de 300.000 moedas da Federação no mercado. O vendedor comentou que criaturas espirituais de suporte com habilidades de controle e veneno poderiam valer ainda mais, mas naquele estado ele teria sorte se conseguisse 150.000 moedas pelas duas juntas. Yuan disse que queria comprar as 2 aranhas lançadoras de teias, mas não tinha dinheiro suficiente no momento, então sugeriu trocá-las por criaturas espirituais. O irmão Yang explicou que, depois de se desfazer daquele lote, pretendia abrir uma nova base de criação de criaturas espirituais e recomeçar do zero, então talvez não precisasse das criaturas oferecidas na troca. No fundo, ele achou que aquilo era apenas conversa de criança e que tinha criado expectativas à toa. Yuan perguntou se ele mudaria de ideia se fossem trepadeiras verdes de grau Elite. O vendedor perguntou se ele queria trocar por trepadeiras verdes Elite e quis verificar a qualidade.
Yuan estava confiante e o convidou a ir até sua loja para inspecioná-las pessoalmente. O irmão Yang sabia que trepadeiras verdes de grau elite eram extremamente valiosas. Qualquer um disposto a vendê-las normalmente cobrava o dobro do preço de mercado, então ele mostrou a Yuan a última criatura espiritual restante. Eles haviam colocado todo o coração e esforço nela. Era um rinoceronte rochoso, da espécie Bovite Bison, uma criatura de grau elite, nível 10, do tipo terra, com qualidade épica. Ele possuía a habilidade Chifres de Rocha, que revestia os chifres com pedra e executava uma investida feroz e autodestrutiva. A outra habilidade se chamava Sacrifício, que fazia com que, quando seu contratante fosse ferido, ele assumisse voluntariamente parte do dano. Os olhos de Yuan brilharam ao vê-lo. Ele perguntou por quanto estava sendo vendido. Era uma escolha excelente, já que se tratava de uma criatura de qualidade épica, prestes a alcançar o rank cobre, e ainda por cima era do tipo defensivo, perfeita para Shu. O irmão Yang perguntou se ele estava falando sério, já que o estado da criatura não era bom. Yuan respondeu que era perfeita e sugeriu comprá-la por 200 mil moedas da federação. O irmão Yang perguntou se ele tinha um meio de curar o rinoceronte rochoso. Ele passou a considerar que aquele jovem talvez tivesse um criador poderoso por trás. O irmão Yang confirmou se Yuan levaria as 3 criaturas em troca das trepadeiras verdes de grau elite. Yuan garantiu que elas não o decepcionariam. Smart reforçou, dizendo que Yuan não mentia. O irmão Yang acreditou nele. Como Yuan levaria as 3 criaturas, ele poderia fechar a barraca e, em seguida, iriam juntos ver as trepadeiras verdes. Por sorte, ele tinha uma caixa de bloqueio espiritual ali mesmo. Ele simplesmente guardou o rinoceronte rochoso e as aranhas lançadoras de teias dentro dela. Ao ser lançada no chão, a caixa aumentou de tamanho. Smart perguntou o que era aquilo. Yuan respondeu que era uma caixa de bloqueio espiritual, uma invenção patenteada da Ostrich Logistics. Ela permitia armazenar criaturas espirituais em seu interior, ajustando automaticamente o tamanho delas, além de anular o peso, tornando o transporte leve e fácil. Smart ficou chocado ao descobrir que existia algo tão incrível e perguntou por que nunca haviam usado uma antes. Yuan respondeu que sua família nunca teve dinheiro sobrando para algo assim. O rinoceronte rochoso entrou na caixa. Smart não conseguia acreditar que algo tão grande realmente caberia ali dentro. O irmão Yang sentiu um aperto no coração ao pensar que o rinoceronte talvez nunca tivesse a chance de evoluir para o rank cobre, assim como a caixa espiritual de rank cobre. Em seguida, ele liberou seu lagarto de fogo com coroa tumoral. Ele pertencia à família dos lagartos, gênero lagarto cornudo. Estava no rank cobre 7 de 10, com qualidade normal. Suas habilidades incluíam presas descartáveis que durante uma mordida permitia desprender os dentes, deixando-os cravados no corpo do alvo, e rolamento mortal, no qual, após morder, ele girava violentamente o corpo, usando a boca como eixo para rasgar carne e ossos. Ele também possuía um traço exclusivo chamado veneno ardente, no qual glândulas de veneno altamente desenvolvidas se conectavam às glândulas salivares, infundindo a saliva com uma toxina abrasadora. O lagarto se aconchegou nele. Ele tinha muito orgulho daquela criatura espiritual, então perguntou se Yuan também a achava impressionante. Yuan ficou tão impressionado que a examinou com atenção. Era uma rara oportunidade de observar de perto uma criatura espiritual de rank cobre. O traço veneno ardente lhe concedia uma poderosa vantagem ofensiva. O irmão Yang percebeu que era incrível alguém tão jovem já dominar conhecimentos especializados de um pesquisador de criaturas espirituais. Ele pensou que se o garoto não fosse um prodígio natural, então certamente tinha um mestre o orientando. Apostou que havia feito a escolha certa. De repente alguém chamou o irmão Yang. Outros vendedores reclamaram que ele havia invocado de repente o lagarto de fogo com coroa tumoral. De uma hora para outra, até os resistentes coelhos de couro duro ficaram assustados demais para comer. O mesmo aconteceu com os macacos fada. Ele se desculpou e informou que estavam indo embora imediatamente. Yang, Yuan e Smart montaram no lagarto de fogo com coroa tumoral e partiram em alta velocidade. Era muito mais rápido do que uma carroça puxada por burros de casco grosso. Logo, chegaram ao destino. O irmão Yang comentou que o lugar de Yuan era mais perto do que imaginava. Ele também notou que Yuan estava em ótima forma, já que a maioria das pessoas passa mal na primeira vez que montam uma criatura daquelas. Mas para Yuan, aquilo não era nada, pois a verdadeira emoção para ele havia sido montar uma criatura espiritual voadora e observar o mundo de cima. Apesar de ele e Smart estarem com aparência enjoada após a viagem, Yuan ainda agradeceu, pois era a primeira vez que montava uma criatura espiritual de rank cobre. Ele abriu a porta, avisando que o lugar era um pouco simples, e disse para o irmão Yang se sentir à vontade. Yang observou discretamente o ambiente e percebeu que não parecia um local onde um criador viveria em reclusão. Se as trepadeiras verdes do garoto não estivessem à altura, o acordo estaria cancelado. Afinal, negócios são negócios. Ele pensava nisso até ver as trepadeiras verdes. Ficou completamente convencido de que havia um criador envolvido, pois era impossível cultivar trepadeiras verdes de grau elite com uma qualidade tão alta sem a ajuda de um criador.
Aquilo superava em muito suas expectativas. Eram realmente de qualidade primária, consideradas itens raros que poucos comerciantes conseguiam encontrar no mercado. Antes de as trepadeiras verdes evoluírem, energia havia sido adicionada ao solo, de modo que seus sistemas radiculares estavam totalmente desenvolvidos. Yuan estava confiante de que não havia nenhum problema com a qualidade. O irmão Yang viu que a seiva do corte era extremamente rica e percebeu que o garoto não estava exagerando ao dizer que eram de nível elite de primeira linha. Ele sentiu esperança, achando que sua sorte finalmente estava mudando. Lembrou-se de sua experiência ao visitar um criador mestre. Para obter a ajuda deles, era preciso oferecer os materiais espirituais de que gostavam. No nível dele, não havia como conseguir tais materiais. Por isso, pensou em se aproximar de Yuan. Yuan perguntou se ele estava satisfeito com as trepadeiras verdes. Yang respondeu que estava muito satisfeito e que era hora de conversarem sobre o preço. Ele reconheceu que todas as trepadeiras verdes eram de grau elite e qualidade primária. No mercado, seriam vendidas rapidamente por 30.000 moedas cada. Sua melhor oferta era 3.000 por vaso, e ele compraria 100 vasos. Smart ficou abalado ao ouvir aqueles números e começou a fazer as contas. Yuan aceitou a oferta de imediato. Ele precisava justamente de uma grande quantidade para elevar o nível de sua profissão de chave espiritual, e as trepadeiras verdes eram o meio mais conveniente. Era uma transação enorme, e ainda assim, Yang percebeu que o jovem permanecia completamente calmo e imperturbável. Pensou que Yuan já estava acostumado a grandes negócios. Ele começou a imaginar que as roupas simples e a pequena loja eram apenas uma fachada criada por alguém poderoso que o apoiava. Perguntou quantos dias Yuan precisaria para preparar os produtos. Yuan respondeu que precisaria de 7 dias. Chegou a esse número considerando que gastava cerca de 1 hora por vaso, 2 dias para entregar criaturas espirituais a Shay e ainda precisava de tempo para descansar. Enquanto isso, Yang pensava que havia recebido uma bênção disfarçada e que sua sorte finalmente havia virado. Após a troca envolvendo o rinoceronte rochoso, o boi e as trepadeiras verdes, Yuan disse para ele voltar em 7 dias para buscá-las. Yang perguntou se ele tinha certeza de que não queria um adiantamento pelos mais de 70 vasos restantes. Yuan respondeu que poderiam acertar tudo de uma vez quando ele voltasse para retirar a mercadoria. Yang disse que voltaria em 7 dias, e Yuan respondeu que o aguardaria. Depois disso, chegou a hora da tarefa mais problemática. Yuan colocou o rinoceronte rochoso no quintal. Yan perguntou se ele iria morar com eles para sempre. Smart respondeu que eles não tinham condições de mantê-lo. Yuan disse que, antes de tudo, precisavam salvá-lo. O rinoceronte rochoso já estava extremamente fraco, então ele precisava agir rápido. Yuan usou sua habilidade e viu as cicatrizes se recuperando lentamente. Após confirmar que estava funcionando, acelerou um pouco, liberando mais poder. O rinoceronte rochoso começou a emitir sons altos. Yuan se perguntou o que estava acontecendo. Era como se o corpo do rinoceronte estivesse envolto em cristal. Ele pensou que aquilo fosse uma barreira para avançar ao rank cobre. Eles continuaram e o entardecer chegou. Logo, a noite caiu e eles ainda estavam naquele processo. Yuan permaneceu ao lado daquele grandalhão, ajudando a romper a parede invisível. Finalmente, uma rachadura se formou e uma energia poderosa explodiu. Foi um sucesso. O rinoceronte rochoso havia evoluído para um rinoceronte boi de chifre de ferro, da família chifre gigante, gênero boi. Ele havia alcançado o rank cobre, nível 1 de 10, do tipo metal, com qualidade normal. Possuía a habilidade chifre rochoso, que revestia seus chifres com metal reforçado para executar uma investida imprudente e autossacrificial, além da habilidade sacrifício, na qual, quando seu contratante era ferido, ele assumia ativamente parte do dano. Quanto ao traço exclusivo, Yuan podia escolher entre couro escamado, que fazia crescer uma camada de armadura semelhante a escamas na superfície da pele, feita do mesmo material do corpo, marcha incansável que economizava a resistência ao correr, ou sifão da dor, que absorvia parte do dano sofrido e o convertia em força vital. Yuan estava com dificuldade para decidir qual traço exclusivo escolher, porque, entre os 3 disponíveis, 2 eram muito bons. Uma habilidade como caminhada incansável era completamente inútil para uma criatura espiritual do tipo defensivo. Quanto à pele escamada, ela criaria uma camada relativamente espessa de escamas sobre o corpo, além de aumentar a defesa. O atrito das escamas poderia causar um pouco de dano adicional durante uma investida, o que já era bem interessante. Porém, com sifão da dor, a criatura poderia absorver parte do dano que recebesse e se curar ao mesmo tempo. Era uma habilidade feita para um bruto resistente que praticamente implora para ser atacado. Ficar cada vez mais resistente quanto mais atacava era algo realmente incrível, então Yuan escolheu essa opção. Agora o status da criatura estava completo.
Se Yuan usasse chifres de rocha e sifão da dor corretamente para criar um ciclo de feedback positivo, ela deixaria de ser apenas uma criatura do tipo defensivo e se tornaria mais uma criatura de ofensiva pesada vestida com roupas defensivas. Era a primeira criatura espiritual perfeita para Zhao. Yuan tinha certeza de que agora ninguém ousaria se aproximar dela. De forma engraçada, Smart comentou que Xue e o rinoceronte de chifres de ferro formariam uma combinação de beleza e fera, mas Yuan não se importou com isso, pois o mais importante era a segurança de Shu. Além disso, ele ainda apontou que o próprio Smart também era uma fera. Yuan também sentiu seu poder espiritual aumentar. Além da evolução do rinoceronte de chifres de ferro, quanto maior o nível da criatura espiritual que ele evoluía, maior era o retorno de poder espiritual que recebia. Apenas fazer o rinoceronte romper para o nível cobre consumiu quase toda a sua força. Se fosse um criador de alto nível, usando todo tipo de tesouro celeste e terrestre, o resultado teria sido diferente. Ele se perguntou até que nível aquilo poderia evoluir. Smart, encharcado pelas lambidas do rinoceronte de chifres de ferro, perguntou como ele iria enviá-lo para Shuer. Yuan respondeu que faria isso usando a logística de avestruzes. Ele tinha acabado de ganhar algum dinheiro e, como estava com pressa, fez um pedido de voo expresso. Em breve, eles viriam buscá-lo. Smart ficou animado ao ouvir isso. Ele queria voar como Yin Yang. Enquanto isso, no Palácio Huiyui, alguém falava sobre usar 3 porções de brotos de pichuli, uma porção de ébano do mar afundado e uma porção de essência de sangue de besta de platina. Tudo foi colocado dentro de um frasco. Um militar perguntou ao senhor da cidade o que era aquilo. A mulher respeitável ao lado dele o advertiu para não falar fora de hora. Em seguida, um item sólido foi colocado dentro do frasco, liberando uma energia poderosa ao redor. Depois, uma mulher de cabelos loiros adicionou um líquido vermelho e uma fumaça vermelha espessa cobriu a área. As duas pessoas atrás sentiram uma pressão imensa, apenas observando o preparo. Isso estava até forçando para fora a aura espiritual protetora deles. Eles haviam acabado de testemunhar uma criadora de 5 estrelas. Essa criadora disse que eles deveriam invocar a criatura espiritual que desejavam evoluir. Essa mulher era a Imperatriz da Lua, uma das 3 criadoras de 5 estrelas da Federação Radiante. O homem chamado Seong, um especialista do nível rei, sentiu-se aliviado. Ling Xiao, a senhora da cidade do Espinho Violeta, também uma especialista do nível rei, sorriu e reiterou que ele não tinha nada com que se preocupar. Si Kong agradeceu à Imperatriz da Lua e então invocou sua criatura espiritual. Ela despejou o conteúdo do frasco sobre ela e o tigre negro com marcas vermelhas expôs a barriga. Si ficou preocupado, mas a Imperatriz da Lua o tranquilizou, dizendo que estava tudo bem. Ela explicou que a criatura apenas estava evoluindo para o nível lendário. Se ele fundisse a runa de vontade que havia compreendido, ela evoluiria para uma linhagem de fantasia. Ele agradeceu e jurou servi-la como um cão leal. Disse que atravessaria fogo e água e morreria 1000 vezes por ela. O olho da criatura espiritual mudou. Ela rugiu alto. O rugido acordou um coelho fofo com uma marca de lua crescente na cabeça. Ao vê-lo acordar, o tigre negro com marcas vermelhas começou a tremer. A Imperatriz da Lua disse que não seria necessário passar por fogo e água. Em seguida, levantou a questão sobre a seleção de criadores. Cada exame de promoção era realizado a cada 3 anos, e só era possível avançar um nível por vez. Com esse procedimento, não era possível selecionar criadores verdadeiramente talentosos. Si Kong confirmou se ela estava sugerindo que, no exame daquele ano, um candidato poderia testar vários níveis de forma consecutiva. Ela esclareceu que isso valeria apenas do nível 1 para o nível 2. Qualquer pessoa que passasse no exame de criador de nível 1 em até 2 horas ficaria isenta de 3 exames de profissões de estilo de vida e poderia fazer diretamente o exame de nível 2. Ela disse para ele ir e dar a ordem. Ele respondeu que sim. Xiao perguntou se isso era porque ela sentia que, nos últimos anos, não haviam surgido jovens excepcionalmente talentosos nos exames de criadores da Federação, a ponto de não conseguirem sequer compreender uma única runa de vontade. A Imperatriz da Lua esclareceu que aquilo era apenas um assunto pessoal. Como criadores de 5 estrelas, tanto o Senhor do Bambu quanto o Soberano da Cozinha já haviam aceitado aprendizes. Naturalmente, ela não queria ficar atrás daqueles 2 velhos tolos. Xiao ficou surpresa ao saber que a Imperatriz da Lua pretendia aceitar um aprendiz. A Imperatriz da Lua acrescentou que a maré dimensional estava se aproximando. A cidade do Espinho Violeta era a cidade com o maior número de fendas dimensionais de insetos aberrantes. Como governante, ela precisava ser diligente em seus deveres para proteger a terra e seu povo. Ela queria que cada fenda fosse vigiada, e o fracasso não era uma opção. Xiao, a senhora da cidade, garantiu que cuidaria da cidade do Espinho Violeta. Enquanto isso, Yuan já estava bem alto no céu. O condutor perguntou se ele estava bem e garantiu que o voo ficaria mais estável assim que estivessem acima das nuvens. Yuan reprimiu a vontade de vomitar. O condutor percebeu que as 100 perguntas dele eram bem animadas. Era uma pena que estivessem sobrecarregados na viagem. Caso contrário, poderiam tê-lo levado junto. Mais cedo, Smart havia feito um escândalo porque queria voar, mas não pôde ir. Yin Yan o segurou e argumentou que já estava voando com ele.
Yuan prometeu trazer algo gostoso na volta. Ele disse ao condutor que estava tudo bem, pois haveria muitas outras oportunidades. Então lhe disseram que já haviam chegado e que ele poderia ir apreciar a paisagem. A vista era simplesmente magnífica. A luz da lua iluminava o rio, fazendo-o parecer mágico. Yuan concordou que era uma experiência única na vida. Nesse momento, ele sentiu algo se condensando em seu mar da consciência. Ele se perguntou se aquilo era uma runa de vontade. Uma runa de vontade era a essência de um determinado atributo que um profissional de Kai espiritual compreendia a partir do mundo natural. Ela podia ser entendida como um item indispensável para cultivar uma linhagem de fantasia. Quando Yuan segurou a runa de vontade em suas mãos, ele teve certeza de que realmente se tratava de uma runa de vontade que representava montanhas e rios. Ele pensou nos tipos de criaturas espirituais para os quais ela seria adequada, mas acabou se distraindo quando o condutor perguntou se ele estava bem. Ele respondeu que sim. Em seguida, perguntou quanto tempo levaria para chegarem à cidade do Espinho Violeta, já que estavam voando pelas montanhas há um bom tempo. Disseram-lhe que não chegariam antes da manhã. Yuan ficou surpreso, pois o esperado era chegar antes do amanhecer. O condutor explicou que, como ele havia vindo junto e passado mal no início do voo, precisou reduzir a velocidade. Yuan respondeu para não se preocupar com ele e seguir na velocidade máxima. O condutor fez exatamente como foi instruído. Na academia, os estudantes estavam confusos, pois deveriam firmar contratos com criaturas espirituais naquele dia, mas haviam sido reunidos nos campos de treinamento. Um deles explicou que o cronograma havia sido alterado. Logo após firmarem os contratos, haveria uma aula prática de combate. Foi uma grande surpresa que a aula prática tivesse sido antecipada tanto. Ouviram um boato de que isso estava relacionado à seleção dos 100 filhos do Espinho Violeta. Todo o cronograma do ano letivo havia sido adiantado apenas para escolher os verdadeiramente talentosos. Isso foi considerado verdade, porque um estudante tinha um amigo de outra escola que havia reclamado disso. O professor explicou que aquela sessão servia como aula prática de combate para o terceiro ano e também como o primeiro treino prático de combate para o primeiro ano da turma de combate. Em instantes, após os estudantes formarem seus contratos, eles seriam pareados com alunos do terceiro ano para batalhas de treino, de acordo com os números sorteados, a fim de se familiarizarem com as habilidades de suas feras espirituais. A estudante ao lado de Xuer comentou que estava nervosa. Perguntou se Xuer realmente iria firmar contrato com um besouro cinzento. Xuer respondeu que sim, e o segurou na mão. A batalha começou, e um porco de armadura cega passou a perseguir uma pequena criatura espiritual. O esquilo planador do primeiro ano fugiu do campo de batalha. E assim, o terceiro ano venceu. Um estudante do primeiro ano reclamou que aquilo era injusto. Eles haviam acabado de firmar seus contratos e já estavam lutando contra veteranos com experiência em combate. A situação era completamente unilateral. Xuer seria a próxima. Ela era a melhor da turma, então todos esperavam que ela erguesse a bandeira da classe. O professor anunciou a 9ª batalha e perguntou aos candidatos se estavam prontos. O aluno do terceiro ano respondeu que sim. Os calouros o reconheceram. Era Fan Lixin. Sua família tinha um parente na Guilda dos Criadores. Lixin estava participando da seleção dos 100 filhos do Espinho Violeta e faltavam apenas algumas vitórias em combates práticos. Xuer também era muito bem avaliada, mas havia um problema com sua criatura espiritual. No fundo, Lixin se sentiu sortudo. Ele havia recebido notícias da Guilda dos Criadores na noite anterior e agora havia encontrado um grupo perfeito de degraus para aumentar sua taxa de vitórias. Para ele, parecia que o céu estava ao seu lado. Não apenas os 100 filhos do Espinho Violeta, mas até se tornar discípulo da Imperatriz da Lua, parecia agora muito mais alcançável. Sua ascensão meteórica não estava longe. Ele também ouviu que uma caloura chamada Ju planejava contratar um besouro cinzento. Se fosse esse o caso, ela não teria nem a menor chance de vencer. Xuer estava determinada. Mesmo tendo apenas aquele besouro cinzento, ela não desistiria. Ela estava prestes a dizer que estava pronta quando alguém a chamou. Era sua professora, que arrastava uma criatura espiritual. Era o melhor que ela podia fazer. Um cão malhado amarelo de nível elite. Ela não queria que Xuer desperdiçasse seu talento com um besouro cinzento. De repente, alguém pediu que esperassem, e uma grande ave cruzou o céu. Yuan saltou e pousou perto deles. Ele agradeceu à professora por sua bondade e informou que havia trazido a criatura espiritual de Xu. Xuer ficou surpresa ao ver o irmão. Ele ficou feliz por ter chegado a tempo. Incentivou-a a confiar nele e formar o contrato com aquela criatura. A professora, no entanto, estava desconfiada. Perguntou se realmente podiam confiar nela, pois, caso contrário, ainda havia o cão malhado amarelo, embora não fosse muito obediente. Li Xin caiu na gargalhada. Ele disse que não importava qual criatura espiritual fosse,
Quer fosse um besouro cinzento, um cão malhado amarelo ou qualquer outra coisa, ele tinha plena confiança de que nenhuma delas poderia derrotar sua antiga criatura espiritual, o besouro rei da força, um inseto de nível cobre, grau 1, da linhagem Scarabiate dinastini, equipado com habilidades principais como investida de chifre gigante e carga valente, além de um traço exclusivo, observação de insetos, que lhe permitia enxergar através da camuflagem de criaturas espirituais abaixo do nível cobre. A professora ficou nervosa, pois era um enorme besouro rei da força. Ela sabia que nem mesmo o cão malhado amarelo resistiria a um único golpe. Shuer perguntou ao irmão se o que ele havia trazido era uma caixa de contrato de criatura espiritual de nível cobre. Isso a fez se perguntar como a família tinha conseguido tanto dinheiro. Uma de suas teorias era que o irmão havia vendido a loja. Ele disse para ela não pensar demais e se concentrar primeiro na tarefa à sua frente. Ela prometeu que ficaria bem e que não deixaria os esforços dele serem em vão. Ela liberou a criatura espiritual e o contrato foi formado. Os estudantes perguntaram que criatura era aquela, pois nunca tinham visto nada parecido. Sua pele era como aço. Li Xing admitiu que a entrada dela foi impressionante, mas ainda assim, ele tinha a vantagem da experiência em combate. Ele zombou deles por terem ido à falência apenas para conseguir um grande boi de ferro que estava prestes a perder. Shuer respondeu que só saberiam quando a luta acabasse. Ela fez o rinoceronte de chifres de ferro usar chifres de rocha. A professora ficou entusiasmada ao ver o rinoceronte de chifres de ferro de nível cobre, e sua solidez era extremamente completa. Ele podia ser chamado de o melhor entre as criaturas espirituais defensivas de nível cobre. Apenas o chifre de rinoceronte valia cerca de 700 mil moedas da Federação. Yuan lembrou a professora de não avaliá-lo apenas pelo valor monetário. Ela explicou que aquilo era um hábito profissional de uma analista de criaturas espirituais. O chifre do rinoceronte colidiu com o chifre do besouro. Li Xin chamou Shuer de ingênua por atacar de forma tão descuidada. Em seguida, ele se preparou para mostrar o verdadeiro poder de uma criatura espiritual do tipo assalto de força e usou a investida de chifre gigante. Shuer fez o rinoceronte de chifres de ferro se firmar no chão apenas um pouco, e ainda assim, quase foi empurrado para fora. Li Xin percebeu que Shuer era realmente talentosa, pois conseguia usar energia espiritual para sustentar sua besta espiritual. Logo após o contrato inicial, o fato de a criatura não ter sido lançada para fora do campo deixou a professora aliviada. Ela comentou que Shuer havia sido imprudente, atacando apenas porque foi provocada levemente, o que mostrava sua falta de experiência em combate. Mas Yuan sabia que não era isso. Se Shuer tivesse se familiarizado com as habilidades do rinoceronte de chifres de ferro no momento em que firmou o contrato, então atacar de forma proativa era uma tática para sondar o inimigo. Os estudantes ficaram confusos sobre o que o besouro estava fazendo, pois ele corria rapidamente ao redor do grande boi de ferro. Li Xin ouviu os comentários e, em sua mente, chamou todos de idiotas. Não havia outro motivo para uma criatura do tipo assalto de força começar a se mover assim, a não ser encontrar a oportunidade perfeita para desferir um golpe fatal. Ele murmurou que a garotinha não fazia ideia do que estava prestes a enfrentar. O besouro avançou em carga total. Shuer ficou preocupada com o rinoceronte de chifres de ferro, mas não conseguia ver claramente, pois toda a área estava coberta de fumaça. A investida foi tão poderosa que todos já esperavam que o grande boi de ferro não resistisse. O oponente era uma criatura espiritual, do tipo assalto de força, famosa na escola por eliminar adversários com um único golpe. Até a professora pensou o mesmo. Era inútil, mesmo que Shuer tentasse ao máximo canalizar energia espiritual para ajudá-lo a se estabilizar, e mesmo que resistisse ao primeiro impacto, acabaria sendo desgastado pelos ataques constantes depois. Alguns reclamaram que colocar um aluno do terceiro ano contra um do primeiro em um combate prático era simplesmente injusto. Mas Yuan achava que estava tudo bem, pois ele havia escolhido exatamente uma habilidade para esse tipo de situação. Shuer ordenou ao rinoceronte de chifres de ferro que ativasse o sifão da dor. Todos os estudantes ficaram confusos. A energia espiritual ao redor do rinoceronte mudou, e seus ferimentos começaram a se curar. Eles ficaram curiosos, perguntando se aquilo era uma de suas habilidades. Quando a professora ouviu falar de sifão da dor, ficou animada, pois isso significava que ele podia absorver parte do dano recebido e convertê-lo em vitalidade. Era uma habilidade exclusiva rara. Yuan sentiu orgulho de Shu. Mesmo sendo seu primeiro combate prático e seu primeiro contato com um rinoceronte de chifres de ferro, ela ainda conseguia controlar a situação e aproveitar a oportunidade. Li Xin gritou que, mesmo com uma pele de ferro, aquilo não passava de um saco de pancadas um pouco mais resistente. Ele fez o besouro rei da força continuar o ataque. Os estudantes ficaram maravilhados ao ver que a força vital do rinoceronte de chifres de ferro não diminuía nem um pouco após tantos golpes. Ele apenas continuava recebendo dano. A professora perguntou a Yuan se o rinoceronte de chifres de ferro que ele havia escolhido não possuía nenhuma habilidade de contra-ataque. Ela simplesmente não conseguia aceitar aquilo.
Joé estava apenas apanhando, sem contra-atacar. Ele disse para ela se acalmar e lembrou que ela mesma havia dito que Joé tinha afinidade com criaturas espirituais do tipo defensivo. Ele confiava que ela devia ter seu próprio plano. Li Qing ordenou ao Besouro Rei da Força que resolvesse aquilo com um único golpe. Ele queria que usasse a investida de chifre gigante com toda a força. O Besouro Rei da Força fez exatamente o que foi ordenado. Zhu ativou chifres de rocha. Todos ficaram incrédulos ao ver que o rinoceronte de chifres de ferro estava usando diretamente o campo de batalha. Chegou a parecer duvidoso se aquilo era sequer permitido. Enquanto isso, Yuan estava extremamente orgulhoso por ela ter se adaptado ao terreno. Foi uma jogada excelente. Li Qing ficou irritado, achando que ela estava recorrendo a truques baratos. Ele ordenou que o Besouro Rei da Força esmagasse tudo. Detritos voaram por toda parte enquanto o besouro continuava avançando. Zhu fez o rinoceronte de chifres de ferro continuar usando chifres de rocha. Os chifres colidiram. Os estudantes ficaram de boca aberta ao ver que o grande boi de ferro havia resistido. Eles não conseguiam acreditar que os dois estivessem equilibrados, embora fosse possível perceber que o Besouro Rei da Força ainda tinha vantagem. A professora começou a explicar que isso acontecia, porque a habilidade investida de chifre gigante do Besouro Rei da Força era um ataque de alto sacrifício que ignorava os próprios ferimentos. Ao enfrentar a defesa do rinoceronte de chifres de ferro, cada ataque também causava dano ao próprio besouro. Além disso, esse Besouro Rei da Força provavelmente havia sido criado de forma especial, de acordo com as preferências de Li Qing, focando apenas em poder de ataque máximo e precisão absoluta. Por isso, ele ignorou a possibilidade de seu ataque ser bloqueado por uma criatura espiritual do mesmo nível. Yuan sabia que esse método de treinamento de ataque extremo servia para obter supremacia em duelos e encerrar a batalha rapidamente. Mas também existiam situações em que Li Qing não conseguia derrotar o oponente de forma rápida. Foi então que todos viram o Besouro Rei da Força escorregar. Alguns pensaram que Zhu havia sido apenas sortuda, mas a professora explicou que não era sorte. Embora ambas fossem criaturas espirituais, em uma disputa prolongada de força, o equilíbrio corporal de uma criatura espiritual, do tipo inseto, simplesmente não se comparava ao de um rinoceronte de chifres de ferro. Além disso, o estado mental do contratante também influenciava a condição da criatura espiritual. Tudo isso eram pontos básicos dos livros didáticos que os alunos deveriam conhecer. Li Qing estava cada vez mais irritado. Uma simples aluna do primeiro ano não apenas havia contratado uma criatura espiritual de nível cobre, como agora estava bloqueando os ataques de uma criatura do tipo assalto de força, usando uma criatura defensiva. Ele sentia que o destino estava zombando dele, então ordenou que o Besouro Rei da Força se afastasse um pouco e atacasse diretamente a garota do outro lado. O Besouro Rei da Força saltou para longe e rolou na direção de Zhu. A professora reclamou que aquilo violava as regras. Yuan torceu para que Zhu conseguisse desviar. Zhu ordenou que o rinoceronte de chifres de ferro continuasse usando chifres de rocha no chão. O terreno se transformou em pequenas falésias, e o besouro acabou colidindo com uma delas, caindo na borda do campo. Com isso, o resultado da luta estava decidido. O choque tomou conta do rosto de Li Qing. Zhu foi declarada vencedora. Os alunos do primeiro ano comemoraram, felizes por finalmente terem vencido uma batalha. A professora de Shu finalmente entendeu que o uso repetido de chifres de rocha tinha como objetivo acumular rochas no campo, para que o ataque final fosse forte o suficiente para virar o Besouro Rei da Força. A estudante, em quem todos tinham grandes expectativas, não decepcionou. A professora deu um tapinha nas costas de Yuan, elogiando-o por ter conseguido algo tão bom. Yuan pediu para ela se acalmar, pois o tapa tinha sido forte demais. Shu correu e abraçou o irmão. Ele a parabenizou. Ela fez bico e perguntou de onde tinha vindo tanto dinheiro, questionando se ele havia vendido a loja. Ela também perguntou o que aconteceria com a doença dele se ficassem sem dinheiro, preocupada com sua saúde. Ele disse que não, garantindo que estava completamente recuperado e que os negócios iam muito bem. A professora não queria interromper, mas o tempo estava curto, então foi direta. Ela disse a Yuan que, com o talento de Shu, a escola pretendia recomendá-la diretamente para participar da fase preliminar da seleção dos 100 filhos do Espinho Violeta. A seleção dos 100 filhos do Espinho Violeta era a mais básica entre as seleções regionais. O objetivo final era se classificar para a seleção dos 100 filhos da Federação Radiante, a verdadeira competição nacional de alto nível. Mesmo sendo apenas uma estudante do primeiro ano do ensino médio, o talento de Shu era suficiente para que fosse selecionada para as preliminares. Os recursos educacionais da academia também seriam totalmente direcionados a ela, e seu crescimento seria extremamente rápido. Yuan agradeceu à professora por cuidar de Shuer e garantiu que, a partir daquele momento, dedicaria todos os seus esforços às criaturas espirituais de Shu e aos recursos necessários. Ela respondeu que nutrir uma boa muda também fazia parte de seu dever. Ela disse a Shuer que, se não tivesse aula naquela tarde, poderia mostrar a escola ao irmão. Yuan ficou preocupado com o cão malhado amarelo, mas a professora disse que poderia criá-lo ela mesma. Depois de passearem e comprarem alguns lanches, Yuan reforçou que agora conseguia sentir sua chave espiritual.
Ele perguntou que outra prova ela precisava. Ela respondeu que queria ver com os próprios olhos para ficar tranquila. Sabia que o rinoceronte de chifres de ferro devia ter custado caro. Yuan mostrou o saldo da conta bancária, e os olhos dela se arregalaram ao ver a quantidade de zeros. Ele explicou que, depois que sua chave espiritual se recuperou, descobriu que tinha algum talento como criador. Por isso, começou a trabalhar nessa área e ganhou dinheiro. Ele incentivou Shu a focar apenas nos estudos, participar das seleções e buscar uma boa classificação. Ela também não precisaria mais trabalhar meio período para ajudar a família. Yuan revelou ainda que planejava prestar o exame de certificação de criador. Ela ficou muito feliz por ele. Ele a convidou para comemorar comendo algo gostoso. Ela disse que queria comer hot pot. Para ele, qualquer coisa estava ótimo. Enquanto isso, a professora perguntou ao cão malhado amarelo se ele gostava de pãezinhos de carne. Sinceramente, a verdadeira MVP dessa história era essa professora. Quem dera todos os professores fossem assim. De qualquer forma, Yuan voltou a usar a logística de avestruzes para retornar para casa. Durante a viagem, pensou que também precisaria se esforçar mais, agora que os estudos de Shu estavam no caminho certo. Afinal, os exames não eram fáceis. Mais tarde, ele teria de comprar os livros iniciais de pesquisador de criaturas espirituais e analista de materiais espirituais. Eram muitos livros. E ele pensou em pedir ajuda ao Smarty. Naquele combate prático, embora Shu tenha vencido aproveitando o mecanismo de reflexão de dano das habilidades, sua chave espiritual estável e abundante foi a base de sua vitória. Comparado a ela, a quantidade de chave espiritual de Yuan ainda não era suficiente para ser considerada a de um verdadeiro profissional. Mesmo que quisesse evoluir Mobius, o traço exclusivo Trancar Espírito tinha condições extremamente rigorosas. Ele precisava começar desde o nível normal, grau 1. Yuan se surpreendeu quando, de repente, o voo acelerou tanto. O condutor estava exibindo a velocidade máxima do falcão de asas negras para conseguir boas avaliações, já que quase havia atrasado Yuan no desembarque anterior. Yuan disse que ainda tinha coisas para comprar, e o condutor sugeriu que ele simplesmente fizesse o pedido pela Starret, usando a logística de avestruzes, com entrega no mesmo dia. Quando chegaram em casa, a ave já estava exausta. Yuan perguntou se ainda estava tudo bem, e o condutor garantiu que não havia com o que se preocupar. Como a viagem havia sido concluída e tudo fora entregue conforme solicitado, o condutor lembrou Yuan de deixar boas avaliações. Yuan prometeu que o faria e agradeceu pelo trabalho duro. Havia dezenas de caixas em casa, resultado das compras online. Ele planejava montar uma loja virtual, assim não precisaria mais ir ao mercado de criaturas espirituais, o que seria bem mais seguro. Ele anunciou que havia voltado. Smarty e Yin Yang o receberam. Smarty sentiu falta dele, mas se conteve ao lembrar que deveria estar bravo. Yin Yang disse para ele não ficar com raiva, pois já tinha levado Smarty para voar. Yuan prometeu que o levaria da próxima vez. Smarty foi tão teimoso que nem mesmo carne de porco braseada conseguiu animá-lo. Por dentro, Yuan achou o comportamento infantil, mas a boa notícia era que ele estava preparado. Disse que tinha um presente de desculpas para ele. Yuan abriu uma lata de ração para gatos. Smarty não conseguiu resistir ao cheiro delicioso, e assim sua raiva durou bem menos. Yuan disse que, se ele gostasse, compraria todos os dias. Yin Yang perguntou se também havia algo para ela. Yuan, animado, mostrou uma trepadeira de nível elite comprada exclusivamente para ela. Aquele vaso seria sua ração pessoal dali em diante. Foi uma surpresa, pois antes ele não deixava que ela comesse aquilo. Smarty percebeu Yuan carregando as caixas e perguntou se ele não ia comer. Yuan disse que eles podiam comer primeiro, pois ainda precisava organizar as mercadorias. Quando terminou, a loja estava cheia de vasos. Até Smarty comentou que era coisa demais. Yuan admitiu que também não esperava tantos. Yin Yang percebeu uma planta diferente e foi verificar. Havia um cartão informando que na compra de 100 vasos de trepadeiras verdes, ele ganhava gratuitamente um lírio do mesmo nível. Ele não esperava uma promoção dessas. Então Yuan lembrou que as criaturas espirituais mais adequadas para ele eram do tipo cura, suporte e planta. Seus olhos brilharam ao perceber que aquilo era exatamente o que precisava. Uma planta espiritual de cura, com habilidade de recuperação, ainda no nível normal. Ele pediu que Smarty e Yin Yang ficassem no andar de baixo e cuidassem bem das trepadeiras verdes. No andar de cima, Yuan começou a trabalhar. Ele usou a habilidade exclusiva, Trancar Espírito. Não descansava havia muito tempo, então seu poder mental não estava no melhor estado. Mesmo assim, já que havia começado, não havia como voltar atrás. No fim, ele completou o processo com sucesso. Ficou satisfeito ao perceber que, diferente de antes, não houve praticamente nenhum consumo de poder mental. Enquanto continuasse injetando chave espiritual, poderia iniciar evoluções em cadeia. Uma hora depois, o lírio Lawara tornou-se nível elite, grau 1, de qualidade lendária. Sua habilidade era cura, capaz de recuperar ferimentos externos. Yuan suspirou aliviado ao ver que a evolução finalmente estava concluída. Ele então verificou Mobius. Sua espécie ainda era desconhecida, mas havia evoluído para nível Elite, grau 1, qualidade lendária. Suas habilidades permaneceram as mesmas. De repente, ele se surpreendeu quando Mobius começou a brilhar intensamente.
Yuan foi transportado para o espaço de trancar espírito de Mobius. Ele percebeu que o local era maior do que da última vez. De repente, alguém falou com Yuan, perguntando se ele conseguia ouvi-lo. Yuan respondeu que ouvia perfeitamente e cumprimentou Mobius, dizendo que fazia tempo desde a última vez, apenas uma pequena aula vinda de Ju. Quando um profissional espiritual forma um contrato com uma criatura espiritual, isso consome poder mental. Uma pessoa pode contratar de 2 a 3 criaturas espirituais ao longo da vida, sendo que o limite conhecido é 5. Trancar espírito era o traço exclusivo de Mobius. Ele podia alcançar o mesmo efeito de um contrato, mas sem que o contratante precisasse gastar poder mental adicional. Em vez disso, o custo era suportado por Mobius. O número de criaturas espirituais contratadas dependia de quantas vezes Mobius havia evoluído. O preço a pagar abrangia os primeiros 10 anos após Yuan formar o contrato com Mobius. Sua capacidade de sentir o Ki espiritual foi zerada, e seu poder mental ficou anormalmente enfraquecido. Mas, sendo sincero, no momento atual, isso já não parecia tão ruim assim. Voltando ao nosso garoto, Yuan confirmou com Mobius se ele realmente conseguia falar agora. Mobius respondeu que alcançar o nível Elite já era suficiente para isso. O design de Mobius era realmente único. Yuan então perguntou se aquele espaço era uma habilidade exclusiva de Mobius. Mobius respondeu que sim, e que Yuan, como seu contratante, podia modificá-lo livremente e armazenar criaturas espirituais ali. Yuan perguntou sobre a função do lago, já que não conseguia sentir nenhuma chave espiritual nele. Mobius explicou que realmente não havia chave espiritual ali, pois era apenas água comum. Isso o deixou confuso. Então Mobius explicou que água traz riqueza. Yuan comentou que Mobius realmente tinha personalidade. Ele jogou algo na água, e como esperava, até mesmo pedras de energia de baixa qualidade, usadas em vasos de flores, ainda conseguiam emitir chave espiritual. No ambiente externo, era inevitável que parte da chave espiritual se dissipasse, e a eficiência de uso nunca chegava a 100%. Mas o espaço de trancar espírito impedia qualquer vazamento. Se pedras de energia melhores fossem colocadas ali, a concentração de chave espiritual se tornaria extremamente rica com o tempo. Yuan ficou empolgado ao perceber que, se fortalecesse criaturas espirituais naquele espaço no futuro, a eficiência seria muitas vezes maior. Mobius confirmou isso, e acrescentou que, conforme evoluísse, o tempo utilizável do espaço também aumentaria. Yuan sabia que tudo isso exigiria uma quantidade enorme de moedas da Federação para sustentar. Mesmo as pedras de energia de pior qualidade não eram baratas, quanto mais as de alta qualidade. Ganhar dinheiro era urgente. O corpo de Mobius começou a se dissipar, e Yuan ficou preocupado, perguntando o que havia de errado. Mobius explicou que não era nada sério, apenas que ele só conseguia manter aquele estado claro de comunicação por meia hora por dia. O tempo havia se esgotado. Como foi a primeira criatura espiritual que Yuan contratou, ele pediu desculpas pelos 10 anos em que o poder mental e a percepção de QI espiritual de Yuan foram prejudicados. Yuan respondeu que não tinha problema, pois esses 10 anos também lhe permitiram compreender muitas coisas. Além disso, agora ele tinha esperança novamente, e o caminho à frente ainda era longo. O verdadeiro desafio estava apenas começando. No entanto, naquele momento, o sono falou mais alto. Yuan dormiu profundamente. No dia seguinte, ele voltou a usar seus poderes nas trepadeiras verdes. Enquanto Smart ficava navegando na internet, Yuan trabalhou duro por vários dias. Quando terminou, já era tarde da noite. Yin-Yang e Smart dormiam profundamente. Ele foi para outro quarto e usou cura nas 2 aranhas cuspidoras de teia. Agora, elas também estavam salvas, e esse foi o fruto do seu esforço em evoluções. 7 dias depois, o irmão Yang apareceu em frente à loja de Yuan. Antes de entrar, ele fez uma oração, esperando ter uma chance de mudar sua vida dessa vez. Ele também admitiu que produzir 100 vasos de trepadeiras verdes em tão pouco tempo era realmente difícil. Foi muita sorte ter encontrado uma loja de criaturas espirituais comandada por um criador. Ele abriu a porta. Yuan já o esperava. Não havia dúvida de que isso era porque Yuan havia aceitado o acordo imediatamente, e ele estava com muita urgência. Yuan o conduziu para dentro. Yang já havia se preparado mentalmente para o caso de só haver 30 vasos prontos, o suficiente para manter viva a esperança de sua base de criação recém-alugada. Ele olhou para a direita e viu vasos. À esquerda, mais vasos. Havia vasos por toda parte. Yuan informou que todos estavam ali. Yang havia pedido originalmente 76 vasos, então poderia simplesmente escolher entre os 100. Ele ficou boquiaberto e admitiu que Yuan havia salvado metade da sua vida. Yuan disse que não havia necessidade de bajulação. O irmão Yang pediu que ele dissesse o preço e garantiu que não pechincharia nenhum centavo. Yuan respondeu que o preço original estava bom. Yang ficou profundamente tocado por ter encontrado uma pessoa tão nobre em sua vida e disse que Yuan seria seu irmão jurado. Ele confirmou que compraria tudo pelo preço original. Antes de sair, disse que colocaria sua base de criação em funcionamento o quanto antes e que Yuan precisava visitá-lo quando isso acontecesse. Se aparecessem coisas boas, ele as reservaria primeiro para Yuan. Ao ver o quão feliz o irmão Yang estava, Yuan percebeu que ser criador era realmente uma ótima profissão.
Com o cômodo agora vazio, era hora de repor o estoque. Ele perguntou a Smart se já tinha aprendido como registrar a loja na Starrett, como ele havia pedido alguns dias antes. Smart gritou que algo ruim havia acontecido, fazendo Yuan correr até ele. Smart chorava, dizendo que tinha engordado e não conseguia mais comer biscoitos de energia. Yuan o tranquilizou, dizendo que seu pelo só tinha ficado mais fofo. Ao verificar seus atributos, Yuan percebeu que Smart havia evoluído para o nível Elite. Perguntou se ele sentia que tinha ficado mais inteligente. Smart respondeu que sim, mas acreditava que era por causa de seu talento natural extraordinário. Antes, ele só conseguia memorizar o equivalente a um biscoito de energia. Agora, conseguia memorizar o equivalente a 5. Yuan também notou que o gosto de Smart havia mudado de carne de porco braseada para biscoitos de energia. Yuan disse que teria muitas coisas para pedir ajuda a ele, e Smart respondeu com confiança que podia contar com ele. Yuan foi procurar Yinyan. Nesse momento, Yinyan também gritou que algo ruim havia acontecido. A cena se repetiu. E Yuan já sabia o que vinha a seguir. Yinyan apareceu preocupada, achando que tinha encolhido e perguntando se estava doente. Smart já sabia o que responder. Ela tinha acabado de evoluir. Ele perguntou a Yuan se estava certo. Yuan verificou os atributos dela e confirmou que ela já estava no nível Elite, grau 2. Suas habilidades eram Espinho Sonoro, no qual disparava um espinho feito de som contra um alvo designado, e Turbulência, em que batia as asas para gerar um fluxo de ar contínuo, rápido e irregular. Basicamente, suas habilidades eram voltadas para combate. Yuan perguntou por que não tinham relação com canto. Smart admitiu que eles testaram as habilidades em segredo. Ele mostrou uma tábua. Yuan perguntou se as marcas haviam sido causadas pelo espinho sonoro. Yinyan confirmou e contou que eles brincaram sozinhos enquanto ele não estava em casa. Smart sugeriu testar de novo para ver se o poder havia aumentado. Ele segurou a tábua e Yinyan avisou que era perigoso, pois estava muito perto do alvo. Yuan iniciou o experimento do espinho sonoro. Smart disse que ficaria tudo bem, pois a mira dela era bastante precisa. Quando Yinyan atacou, os olhos de Smart se arregalaram e seu queixo caiu. Agora ele estava convencido de que era perigoso demais. Yuan fez carinho na cabeça dele para confortá-lo. Depois, testaram turbulência. Yinyan liberou a habilidade e a tábua se despedaçou. Yuan percebeu que o poder já não era comparável ao do nível normal. Ele concluiu que Yinyan era de fato uma criatura espiritual de classe combatente. As mercadorias foram entregues na casa de Yuan, e ele assinou os documentos. Enquanto isso, Smart sugeriu testar novamente as habilidades de Yinyan, apostando que ela agora poderia perfurar até uma placa de ferro. Yuan recusou, dizendo que já tinham testado várias vezes, e que Yinyan estava cansada. Preferiu deixá-la descansar bem. Ele também apontou para Smart que uma besta de 100 perguntas era um tipo diferente, e que ele teria utilidade em breve. Smart o incentivou a dizer logo o que era. Yuan então o mandou alimentar as 2 aranhas cuspidoras de teia. Smart ficou nervoso, com medo de ser mordido. Yuan observou que o medo de aracnídeos era um instinto da maioria das criaturas espirituais. Ele estava apenas provocando, e depois o ajudou. Em seguida, pediu que Smart registrasse as informações das criaturas espirituais da loja. A partir daquele momento, os dados ficariam sob responsabilidade de Smart. Smart notou que as aranhas cuspidoras de teia estavam emitindo luzes diferentes. A da esquerda era verde e a da direita, roxa. Yuan sabia que aquilo era sinal de que estavam prestes a evoluir. Elas cuspiram teias e se transformaram em casulos. Smart ficou impressionado por Yuan ter feito as 2 evoluírem ao mesmo tempo. Yuan explicou que foi o mesmo com o rinoceronte de chifres de ferro antes. Elas já estavam em um estado de pré-evolução, mas sofreram um acidente e ficaram gravemente feridas. Depois de repor vitalidade suficiente, a evolução aconteceu naturalmente. 2 horas depois, as aranhas emergiram. Uma delas seguiu a direção evolutiva de regressão pré-histórica. Seu traço exclusivo era veneno feroz, fazendo com que seu corpo, incluindo as teias, carregasse uma toxicidade intensa. A outra passou por uma mutação espiritual. Seu traço exclusivo era teia pegajosa, que aumentava a aderência da teia e tornava o controle da aranha muito mais forte. Smart ficou maravilhado ao ver que eram direções evolutivas completamente diferentes. Yuan admitiu que também não esperava por isso. Parecia que o irmão Yang havia preparado uma base muito boa. Smart perguntou se eles iriam vendê-las. Ele já tinha registrado a loja na Starrett. Yuan decidiu dar uma olhada. Ele perguntou por que ainda precisavam inserir um nome para a loja. Smart explicou que deixou isso especialmente para ele, para que pudesse participar também. Yuan começou a digitar. Escolheu o nome Loja de Criaturas Espirituais, sem perdas, e seu nome de usuário foi Velha Floresta das Montanhas Profundas. Smart comentou que, depois de tanto trabalho para registrar a loja, ele escolheu um nome tão antiquado. Depois disso, Yuan confirmou se o receptor Star já estava instalado. Ainda precisariam testar o cartão Starrett depois, mas foi informado de que estava quase pronto. Ele escaneou um cartão, e todos ficaram impressionados com a leitura.
Yuan passou o cartão pelos vasos e depois entrou no quarto onde estavam as aranhas. Smart perguntou se as aranhas também precisavam ser escaneadas. Yuan respondeu que essa era a prioridade máxima, e então, brincando, escaneou Smart como se estivesse atacando. Depois de brincarem um pouco, o cenário ao redor mudou. Smart perguntou onde eles estavam. Yuan explicou que era a vitrine da loja, dentro da Starnet. Os procedimentos complicados de registro não eram para uma loja online comum. Smart ficou impressionado com o tamanho do lugar. Era 2 vezes maior que a casa deles. Embora a Starnet fosse um mundo composto inteiramente de dados, esses dados existiam de fato na realidade, apenas apresentados como imagens virtuais. Smart perguntou por que a decoração da casa deles não aparecia ali. Yuan respondeu que era porque a decoração dentro da Starnet custava dinheiro extra. Era um motivo extremamente prático. Yuan aprendeu a navegar pela barra de menus. Depois disso, eles foram até a comunidade da Star para dar uma volta. Yuan pediu para ele não sair correndo por aí. Os olhos de Smart brilharam quando ele viu um porco que podia render pelo menos 80 porções de carne de porco braseada. Em seguida, ele apontou uma loja para Yuan. Era uma loja de decoração de móveis. Yuan decidiu entrar para ver se encontravam algo que pudesse servir para decorar a loja. Um robô inteligente se aproximou e perguntou de que móveis eles precisavam. Smart ficou maravilhado ao vê-lo. Yuan disse que queria 2 suportes de flores e um balcão com 1,5 metro de altura. O robô os guiou até os itens, mas os dois ficaram pálidos, com o queixo quase caindo ao ver os preços. Yuan decidiu não comprar nada por enquanto. Mesmo que tivessem dinheiro, ele achava que não era a forma certa de gastá-lo. Smart pensou que, desde que colocasse 120% de esforço, não seria impossível fabricar tudo à mão. Yuan então perguntou ao robô inteligente pelas cadeiras mais baratas. No mínimo, precisavam comprar algumas cadeiras para que os clientes ficassem confortáveis quando viessem, mas o preço era de 15 mil moedas da Federação. Smart tentou pechinchar, dizendo que no máximo pagaria 1.000 moedas da Federação. O robô inteligente apenas informou que isso estava fora do alcance de sua autoridade. Smart ficou triste ao perceber que a pechincha não funcionava. Yuan o consolou, dizendo que não era culpa dele, e sim porque o outro lado era um robô. Em seguida, eles visitaram a livraria. Smart perguntou para quê. Yuan o lembrou de que pretendia fazer o exame de criador. Então, era óbvio que ele precisava comprar livros didáticos. Yuan ficou sobrecarregado com a quantidade de livros lá dentro, então confiou a escolha a Smart. Smart começou a recitar os títulos para o robô inteligente. No total, eram 327 livros, com um catálogo incluído como brinde. O robô perguntou se eles queriam que tudo fosse embalado. Yuan disse ao robô para transformar tudo em um chip de conhecimento e enviá-lo para o endereço que ele forneceu. O robô pediu que ele assinasse um acordo de confidencialidade, garantindo que os livros comprados não seriam usados por ninguém, além de parentes. Caso contrário, a Associação de Criadores o responsabilizaria por vazamento de informações. Com os negócios concluídos, era hora de voltar. Yuan comentou que o robô inteligente era realmente muito bom. Ele até considerou comprar um para cuidar da loja. Quando eles apareceram novamente na loja, alguém se assustou. A garota percebeu que ele havia usado a teletransmissão interna da loja e perguntou se ele era o dono. Ela reclamou que a loja nem sequer tinha um robô inteligente e que ela só pôde ficar esperando ali, sem saber quando ele voltaria. Yuan pediu desculpas e explicou que a loja tinha acabado de abrir e que ainda não tiveram tempo de preparar um robô inteligente. No fundo, ela estava irritada por aquela garotinha ter a mesma idade de Juer e ainda assim agir de forma tão arrogante. Ela o chamou de tio e perguntou quanto custavam aquelas 2 aranhas. Yuan ficou atônito por ser chamado de tio. A cliente pediu que ele apresentasse as aranhas e também informasse os preços. Ela ainda exigiu que ele não cobrasse caro, já que o nome da loja era Sem Perdas. Smart rolou no chão de tanto rir quando ela chamou Yuan de tio. Yuan explicou que a menor, com pernas longas e finas para tecer teias, era uma aranha lançadora de teias que havia despertado o traço exclusivo teia pegajosa. Ela percebeu que não era venenosa. Então, ele mostrou a maior. Era uma aranha lançadora de teias esverdeada, cujo traço exclusivo era veneno feroz. Ela se assustou tanto que perdeu o equilíbrio. Caiu no chão e seu chapéu de abelha acabou saindo, revelando que ela era careca. Quando Yuan viu aquilo, comparou mentalmente a um ovo braseado. Mas como era um profissional, não podia zombar dela. Ele se conteve e manteve a postura profissional, mas Smart ficou babando e soltou em voz alta: ovo braseado. Yuan ficou horrorizado. A garota tocou a cabeça e percebeu que o chapéu de abelha tinha sumido. Ela ficou vermelha e tentou explicar que aquilo era um efeito colateral do tratamento depois de ser picada por uma aranha de espinhos fantasmagóricos e que o cabelo voltaria a crescer em alguns meses. Ela fez questão de enfatizar que não era um ovo braseado. A aranha de espinhos fantasmagóricos parecia já ter ouvido isso antes. Yuan então perguntou se ela tinha interesse em criaturas espirituais do tipo aranha. Ela ficou sem palavras. Ele insistiu por uma resposta, o que a deixou irritada. Ela esclareceu que não gostava nem um pouco de criaturas espirituais do tipo aranha.
Yuan então perguntou por que ela estava procurando criaturas espirituais do tipo espírito, e ainda por cima, entrando em contato com um tipo perigoso como a aranha de espinhos fantasmagóricos. Ela admitiu que era porque sua afinidade era com criaturas espirituais do tipo espírito. Ao ouvir isso, Yuan concordou em silêncio que existiam tipos de afinidade que simplesmente não combinavam com a pessoa. A pessoa que mais odeia criaturas do tipo aranha acaba sendo justamente alguém que só consegue contratar criaturas desse tipo. Mas, por outro lado, os aracnídeos também formavam uma categoria extremamente ampla de criaturas espirituais. Portanto, a direção de desenvolvimento dela era muito abrangente. Além disso, ela havia sido tratada com sucesso após entrar em contato com a aranha de espinhos fantasmagóricos, o que significava que ela tinha dinheiro. Curiosamente, se fosse ele, teria sugerido que ela procurasse um buraco para se enterrar primeiro. Ela disse que o que queria não estava ali. Yuan a impediu de sair. Disse que, se ela precisava de uma criatura para combate, então controle e uso de veneno eram direções populares, ambas com traços exclusivos. Ela rebateu, dizendo que os traços exclusivos daquelas duas aranhas lançadoras de teias eram fracos demais. Ela só queria contratar uma criatura espiritual, do tipo aranha, com fortes habilidades de controle. Yuan ficou sem palavras ao ouvir que ela achava aquilo fraco. Ela esclareceu que não tinha nada a ver com a força daquelas duas, e que só queria tentar a sorte com uma aranha lançadora de teias que tivesse o traço exclusivo teia transparente, mesmo que tivesse que recorrer a encomendas personalizadas e comprar várias de grau elite e qualidade épica. Yuan percebeu que a garota era rica e teimosa. Teia transparente era um traço exclusivo extremamente raro. Mesmo com encomendas personalizadas, se a sorte fosse ruim, talvez não conseguissem nem depois de tentar com 10 ou 20 aranhas lançadoras de teias. Mas Yuan achou que talvez conseguisse. Ele disse que poderia tentar obter isso. Ele perguntou quantas ela queria. Ela se ofendeu e perguntou se ele achava que ela era ingênua, fofa e fácil de enganar. Disse que, mesmo que ele fosse um pouco bonito, não acreditaria nele tão facilmente. Yuan começou a ficar irritado, mas se distraiu ao perceber que ela tinha dito que ele era bonito. Ele decidiu que precisava fechar esse pedido, não porque ela tinha língua doce, mas porque não suportava ver essa garotinha doente batendo em paredes por todo lado. Yuan era gentil demais. Ele disse para ela fazer o que quisesse e que talvez, depois de visitar 100 lojas, acabasse encontrando a aranha lançadora de teias que queria. Ela o impediu de ir embora. Ele perguntou o que ela queria, já que não confiava nele. Ela perguntou se ele realmente tinha um jeito. Ele respondeu que, se ela não confiasse nas palavras dele, então realmente não havia como. Ela sugeriu que se adicionassem no Starret primeiro, e que, se ele conseguisse a aranha personalizada, a avisaria para comprar. A estratégia de recuar para ganhar vantagem funcionou. Yuan tinha bastante experiência lidando com esse tipo de cliente, mas recusou a sugestão e disse para ela voltar quando realmente quisesse comprar algo. Ela fez cara de fofa e pediu para ele não ficar bravo. Explicou que, ao ver que a loja nem tinha decoração, ficou com medo de ser enganada. Ela insistiu para que se adicionassem como amigos e disse que, se ele conseguisse personalizar a aranha, não discutiria o preço. Yuan acabou concordando. Eles encostaram os cartões um no outro. Ela achou o nome de usuário dele engraçado. Ele leu a dela, que era Cloudstream, e comentou que águias tubarão vivem lá. Ela o chamou de idiota por chamá-la de escultura de areia. A troca de provocações continuou. Yuan levou vantagem quando apontou que era um importante dono de loja que iria ajudá-la a personalizar uma aranha lançadora de teias. Ela gritou para ele parar com isso e ressaltou que era uma cliente importante que iria pagar dinheiro. Ela pagou 10 moedas radiantes de uma vez e disse que aguardaria boas notícias. Yuan não conseguia acreditar em quão fundo eram os bolsos dela. Eram 2 moedas radiantes por uma aranha lançadora de teias personalizada e ela pagou o valor total por 5, sem nem piscar. Os olhos de Smart brilharam ao ver tanto dinheiro. Ele achou que, dali em diante, não teriam mais problemas financeiros. Yin Yang sempre quis os discos mais novos e um sistema de som. Yuan admitiu que seria difícil, porque o que eles receberam era apenas um depósito, e o dinheiro só entraria na conta depois de cumprir todos os requisitos da encomenda. Antes disso, o valor ficaria sob custódia oficial do Starret. No entanto, o irmão Yang havia acabado de enviar o pagamento final mais cedo, então eles tinham fundos suficientes. Yuan então conferiu o custo das aranhas lançadoras de teias. Para surpresa deles, o custo de 5 aranhas de grau elite era de apenas uma moeda radiante. Smart perguntou por que o preço tinha caído quase 1/3 de repente. As 3,3 moedas radiantes do irmão Yang ainda nem tinham sido gastas. Yuan pensou sobre isso e percebeu que, se seguisse o caminho normal de cultivo, nem sabia quanto dinheiro teria que gastar comprando materiais espirituais. Agora, ele entendia por que aquela garota do ovo braseado deu 10 moedas radiantes de forma tão decisiva. Depois de ver a situação financeira, Smart ficou abatido. Ele começou a se perguntar se uma lojinha no Starret realmente conseguiria recuperar o capital investido. Yuan disse que, agora que tinham um robô inteligente para a loja, não precisavam se preocupar tanto, mas que ainda assim precisariam ser econômicos. Ele não sabia quanto mais precisariam gastar para expandir a loja. Smart continuava desconfiado, pois antes de saírem,
Nenhum cliente havia aparecido, e o robô antigo que ele trouxe parecia meio estúpido. Yuan pediu para ele olhar pelo lado positivo. Desde que fizessem um bom trabalho no pedido da garota do ovo braseado, pelo menos teriam uma grande quantia de dinheiro no futuro. Isso não animou Smart. Ele subiu derrotado para brincar com Yin-Yang. Yuan garantiu que recuperaria o dinheiro muito rápido. Então ele foi falar com Mobius. Entrou em seu espaço e perguntou se ele estava por perto, pois queria conversar sobre a criatura espiritual para a próxima etapa do Lock Spirit. Mobius disse que não concordava. Ele o advertiu a gastar dinheiro com parcimônia, pois os recursos eram limitados e precisavam ser rigidamente controlados. Yuan concordou que dinheiro era importante, mas melhorar a própria força também permitiria ganhar mais e mais rápido. Então contou que já havia pensado na próxima criatura espiritual para a próxima etapa do Lock Spirit, mas ainda queria ouvir a opinião dele. Seu alvo era um peixe dourado sifão espiritual.